Jornal da Cidade. Entrevista. As doenças respiratórias são comuns nessa época do ano, em que a estação é mais seca. Em tempos de pandemia, a atenção tem que ser redobrada e para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com a enfermeira do ESF do Jardim Rio Negro, Ana Laura. Bom dia, Ana. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Cidade. Bom dia. Obrigada. Ana, as doenças respiratórias aumentam nessa época do ano, né? Por causa do tempo seco. Há um outro fator que faz com que esse número aumente? Com certeza agora nós iniciamos aí a temperatura um pouco mais fria, né? Sim. Nós já sentimos que está com um jeitinho de inverno, né? E a gente tem percebido mesmo que tem esse aumento da questão respiratória, existe esse aumento também da questão da Covid, né? Que o vírus está circulando. Então, existe realmente o aumento e nós que estamos nas unidades, nós temos observado isso, né? Que é um fator que realmente tem nos preocupado e tem gerado um aumento nas consultas, um aumento nos atendimentos, né, para receber esses pacientes. Então, realmente, agora existe sim, tanto o fator do clima, quanto o fator da Covid mesmo, que é o que tem nos preocupado. Certo, e é importante a pessoa redobrar, né, Ana, a atenção já nos primeiros sintomas, né? Sim, uma das coisas que nós temos observado é que às vezes a população ela tem demorado para procurar ajuda. E assim, a gente tem dois fatores. Às vezes é aquela pessoa que demora para procurar ajuda, que às vezes chega lá numa condição que poderia ter procurado antes. Sim. E também nós temos aquelas pessoas que às vezes no primeiro dia, só com o nariz escorrendo, já quer o atendimento ali imediato, né? Então, assim, a nossa orientação é que não é uma doença que nós temos que esperar muito tempo. Tá? É uma doença que iniciou o sintoma, iniciou ali com nariz escorrendo, que é a coriza, uma tosse, uma dor no corpo, uma dor de cabeça, aquela sensação da gripe, né? Já procura, né, algum sintoma associado. Quando a gente está com 2 sintomas, né, é importante já procurar ajuda, porque dependendo do dia que a pessoa está do sintoma, a gente já vai coletar até o teste, né? Nós temos os testes nas unidades de saúde e se a pessoa estiver no dia de coleta, que é de 3 a 7 dias e preferencialmente a gente faz de 3 a 5 dias, a gente já faz a coleta na hora, né? Por isso que é importante procurar ajuda. Certo. Você citou aí a questão da pandemia, Ana. Hoje a gente vive ainda com essa pandemia. Qual a importância da pessoa, ao sentir os primeiros sintomas de uma gripe, procurar o atendimento médico? A importância é primordial, né? É primordial a pessoa procurar ajuda. Por quê? Porque não é uma doença que em todo mundo está tendo o mesmo sintoma. Então, não é uma receita de bolo. A minha preocupação é que muitas pessoas estão tendo sintomas associados, né? Às vezes uma dor de cabeça com uma dor no corpo. Você vai testar a Covid. E às vezes tem aquela pessoa que demora para procurar ajuda porque achou que era só uma gripezinha e ficou tomando chá em casa. E aí chega lá e eu falo, Dona Maria, por que a senhora não veio antes? É porque eu achei que fosse passar. E às vezes na Dona Maria não vai evoluir como no seu João. Então, em cada paciente está evoluindo de uma maneira. E por isso que existe a preocupação, porque muitas pessoas estão demorando para procurar ajuda, ou às vezes esperando em casa que melhore, e às vezes quando a pessoa procura já está um pouco mais evoluído, e às vezes é caso de hospital, às vezes é caso de estar com a oxigenação do pulmão baixa, né, que a gente às vezes tem que encaminhar para o hospital. Então, assim, gente, iniciou o sintoma, ficou ali 1 dia, 2 dias. No 3º dia, você viu que não está legal? Procura atendimento. As unidades de saúde estão aqui para isso, né? Os ESFs do Rio Negro, do Horto, do Mantiqueira, a Policlínica, todos nós estamos aqui para isso, para acolher esse paciente que precisa. E às vezes muitas pessoas que nem têm nada têm procurado. Então, a gente tem que ter a conscientização, porque às vezes uma pessoa que precisa de atendimento
naquele dia às vezes não vai ter a vaga e às vezes aquele que não precisaria passar naquele dia foi lá e às vezes até inventa algum sintoma, né, só para fazer o teste. Então, assim, a gente precisa muito dessa conscientização, porque a ignorância também tem matado, né, o povo brasileiro, infelizmente. Sim. A falta de informação, às vezes acreditar na história da vizinha, às vezes querer tomar remédio da vizinha, comum, né? Tudo isso. Eu tomei, melhorou, toma também, né? Isso, então assim, gente, não vamos nos automedicar, né? Vamos procurar ajuda, vamos ver, contar o dia que, olha, hoje eu não tô legal, ontem eu tava assim, né? Ou amanhã, se eu não estiver bem, eu vou. O que tem acontecido é que às vezes idosos têm demorado para procurar, e às vezes a hora que procura já está um pouco piorzinho mesmo, né? É uma doença que mata, é uma doença que tem nos preocupado, principalmente quem está na linha de frente, né? E a gente tem visto um aumento, né? Sim. Um aumento grande de atendimentos, de pacientes com sintomas. Não é mais uma doença só de assintomáticos, né? Que quando não tem sintoma. E realmente tem matado, né? Que é o que mais preocupa essa doença, né? Que tem levado a óbito, né? Então, por isso que a pessoa tem que procurar ajuda e no tempo hábil, né? Porque às vezes depois de muitos dias de sintomas já existe uma evolução muito grande do vírus ali dentro daquele organismo, né? Certo. Ana, associando aí essas doenças respiratórias com a pandemia, como você disse, né, que é importante procurar o atendimento já nos primeiros sintomas. Isso também eu acho importante frisar, eu vou até te perguntar, é importante também para a questão das outras pessoas que moram na casa, né? Porque, por exemplo, se a pessoa está com sintoma gripal, ela vai fazer o teste e ela é diagnosticada com Covid, ela tem que fazer, né, o isolamento social, né? Não é isso? Então, ela acaba também preservando a vida das pessoas que moram com ela, né? Sim, isso é muito, muito verdadeiro, porque às vezes se a pessoa procura o atendimento só depois de 10 dias, depois de 14 dias, já passou o momento da transmissão. Porque a transmissão é bem no início do sintoma. Então, às vezes, acontece de uma família toda estar contaminada, justamente porque às vezes demorou para vir, demorou para isolar, às vezes local que várias pessoas trabalham juntos, né? A gente sabe que não consegue ficar com máscara o tempo todo, às vezes não consegue fazer o distanciamento, dependendo de onde a pessoa trabalha, e aí várias pessoas se contaminam, e por isso que é a importância do isolamento. O isolamento, a gente orienta a pessoa a ficar no mínimo 10 dias em casa ou 14 dias, né? Depende do dia que iniciou o sintoma. E por isso que é importante, porque às vezes eu posso preservar a vida da minha família. Porque imagina, às vezes você está com a tua mãe lá internada, eu também estou com Covid, aí depois meu filho fica também, aí junta a questão emocional, que muitas pessoas estão abaladas emocionalmente, muitas pessoas estão, sim, com medo de morrer, muitas pessoas, a hora que eu falo ali, olha, é Covid, ai, pelo amor de Deus, não fala isso para mim, nossa, eu vou morrer. Então, assim, a pessoa ela fica mesmo com o medo da morte, né? A hora que ela fica sabendo que ela tem sim o medo, né? Medo de piorar, medo de ser internada, medo de acontecer algo pior, né? Naquela família. E uma coisa que também tem me assustado é que às vezes esse medo tem levado a pessoa a não procurar ajuda, né? Às vezes uma falta de ar não é hora de ficar em casa. Falta de ar pode evoluir para uma intubação. Então, uma falta de ar não vai sarar em casa. Precisa de atendimento no hospital. Uma falta de ar pode levar uma pessoa a óbito, infelizmente. E algumas pessoas não levam no hospital com medo de morrer, com medo de internar. Ai, não vou levar porque vai que interna. Então, assim, gente, nós estamos numa pandemia, né? Nós não podemos esperar piorar em casa. Nós temos o hospital e as unidades justamente para esse atendimento, para não piorar em casa. E não adianta tomar chá,
Dependendo da cultura da pessoa, ela vai tomar só um chá de alho. Dependendo da cultura, né, respeito às culturas, mas assim, dependendo como que a pessoa está, não adianta esse medicamento caseiro, né? Ela precisa de antibiótico, precisa de antitérmico, ela precisa, às vezes, até de uma intubação, né? Por isso que não é bom deixar o caso evoluir, né? Certo. Ana, tem algum tipo de tratamentos destinado a essa doença e como preveni-las? Essa doença, ela ainda não existe a receita de bolo para o tratamento, tá? Ainda não tem nada cientificamente comprovado para a gente dizer, olha, é Covid, vamos dar determinada medicação. O que a gente tem no momento da medicina, né? Alguns medicamentos que tratam o sintoma daquela pessoa. Então, ela está com uma dor de garganta, o médico pode entrar com um antibiótico. Ela está com alguma questão respiratória, pode entrar, às vezes, com algum corticoide, um exemplo. E ela está com febre, pode entrar com antitérmico, né? Deve entrar com essas medicações. Só que algumas medicações, né, que às vezes a mídia acaba divulgando, ainda não estão comprovadas para a prevenção da Covid. Por isso que algumas medicações não são dadas por todos os médicos, porque ainda não existe a comprovação. E a prevenção, gente, ainda é o uso de máscara, ainda é o distanciamento, ainda é lavar a mão, ainda é eu sair na porta, conversar com meu vizinho, eu preciso pôr máscara. Eu tenho pessoas lá que eu faço teste, que às vezes 5, 6 pessoas da mesma rua pegaram. Por quê? Porque ficou na porta batendo papo sem máscara. Então, nós precisamos dessa conscientização. Eu vou em determinado lugar, a máscara é no rosto, não é com o nariz de fora. A máscara é para tampar a boca. Não adianta eu ir com a minha criança de 5, 6 anos no posto sem máscara. É onde mais está tendo vírus, né? Então, a gente precisa dessa conscientização do açougueiro usar máscara, da pessoa do caixa usar máscara, da pessoa da padaria usar máscara, que às vezes a gente vai em determinados lugares e as pessoas, o próprio comerciante não está de máscara. Então, assim, a ignorância também tem matado, né? Infelizmente, também tem cometido muita gente. Então, é muito importante ainda o uso da máscara, ideal, do jeito que é para ser usado, senão não adianta nada. O uso do álcool em gel, lavar a mão, chegou da rua, sempre lava a mão. E a vacina, né, que graças a Deus aí chegou, né, pra gente. Aqui em Andradas está bem evoluído, hoje vai vacinar os professores. Sim. Então, assim, é um ganho muito grande para a saúde. Só de ter vacina, né, vai melhorando, a gente vai tendo esperança, porque não pode acabar com a esperança, né? Sim. E fazer o que pode ser feito de melhor nesse momento, porque esse tempo vai passar. Só que tem coisas que dá para evitar. E a gente pode evitar que esse vírus fique cada vez pior, porque ele está circulando, né? Mas algumas coisas são primordiais para fazer. Certo. Eu quis associar essa entrevista de hoje com as doenças respiratórias e com a Covid, porque uma coisa acho que está interligado à outra, né, Ana? Tem pessoas que às vezes ficam em casa, tá com uma sinusite atacada, uma rinite, e às vezes fala assim, não, eu não vou no consultório porque acho que é minha rinite que tá atacada. Mas às vezes ela está contaminada com o vírus e não sabe, né? Então, eu gostaria que você falasse então sobre isso e por que crianças e idosos são a população mais acometida dessas doenças. Essa questão respiratória pega bastante porque, assim, desde quando surgiu a Covid, é uma doença que ela é muito parecida com muitas outras doenças. Sim. Que é o que mais causa medo. Porque, assim, eu posso estar só com uma dor no corpo, um nariz escorrendo e ser Covid. Mas eu posso estar com uma dor no corpo, um nariz escorrendo e ser um resfriado comum. Uhum. Eu posso estar com uma dor no corpo, um nariz escorrendo, ou uma dor de cabeça e ser uma influenza, um exemplo. Ou eu posso estar só com aquela dor no rosto e ser uma sinusite.
Então, por isso que é importante a gente passar em consulta para ser avaliado. Porque, às vezes, a dor de garganta é diferente da dor de garganta da COVID para uma amidalite, né? Ou, às vezes, de ponto de infecção ali, que o médico, a enfermeira vai olhar e vai falar, nossa, isso aqui está com cara de amidalite, de uma infecção. E não necessariamente a COVID. Ou, às vezes, algumas pessoas perdem o paladar, perdem o olfato, né? Que já é mais a COVID. Mas também, dependendo do resfriado, a pessoa não sente gosto de nada. Também perde, né? Também perde. Então, uma dor de cabeça com febre pode ser dengue. Mas pode ser que não seja, pode ser que seja Covid. Então, são várias doenças que tá ali misturando, né? Tanto a equipe quanto o próprio paciente. Na dúvida, não fique olhando no Google, achando que você vai ali automedicar e que você é o médico, né? Que você é o doutor Google. Procura uma unidade, porque às vezes a gente olha no Google, você fala, nossa, eu vou morrer hoje à tarde. Né? E às vezes você tem a sensação que também está tudo bem e que pode ser sim a COVID, pode ser sim, igual uma sinusite, tem que entrar às vezes com antibiótico, dependendo como esteja essa secreção. Se já tiver no dia, nós estamos testando, né, para a COVID, se não for a gente já entra com a medicação da sinusite ou da amidalite. O que é mais importante é a pessoa procurar ajuda para a gente isolar a COVID, né? Falar assim, nossa, isso aqui é suspeita, vamos testar? A gente testa. Se não for, a gente já vai tratar e aquela pessoa vai continuar trabalhando e ficando em casa mais tranquilo, né, gente? Porque às vezes acontece de uma pessoa pegar e tá super bem, super legal, só que ela passou pro pai. E o pai não tá bem, não tá legal. E como que essa pessoa vai ficar? Ó, se eu passei pro meu pai, né? Olha, meu pai tá ruim. Ou, por que eu não procurei antes a ajuda? Então, assim, como é uma doença que tem vários sintomas, tudo parecido, com tanto de doença, viu que passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, não melhorou? Tem que procurar ajuda, né? Porque não adianta, às vezes, só ficar em casa ou, às vezes, achar que é uma crise alérgica. E mesmo se for alérgico, existe medicamentos para isso que vai te ajudar na tua alergia, né? Certo. Ana, para a gente encerrar, como que é o acesso no SUS para essas demandas? O acesso é demanda, livre demanda, né, que a gente chama. Os ESF estão atendendo a questão da COVID, dessa questão respiratória, mas também tem outras demandas, porque os ESFs também atendem gestante, também atende outros tipos de demanda que acontece. Às vezes a pessoa está travada da coluna, às vezes está com infecção de urina, ou às vezes está com algum sintoma de alergia e acaba atendendo também. E também tem aqueles crônicos, que às vezes a gente, no momento, não está conseguindo acompanhar tanto, né? Que é os hipertensos, diabéticos. Então, conforme vai dando, a gente vai colocando na agenda. Mas esses atendimentos para a questão respiratória, a gente está atendendo, né? O ESF do Horto, do Rio Negro e do Mantiqueira, e a Policlínica que montou também o ambulatório para a COVID, para esse pessoal que é fora de área de ESF. Né? O que é importante também é que, dependendo do caso, não é caso de procurar o hospital, é caso de procurar os ESF. Né? Se você mora aqui perto do Horto, ali no Rio Negro, no Mantiqueira, não precisa bater a pé lá no hospital para falar que você está com o nariz escorrendo. Né? O hospital são coisas mais complexas, mais urgentes, e algumas coisas mais leves, o próprio ESF vai avaliar e, quando é o caso, nós mesmos encaminhamos para o hospital. Não adianta chegar final de semana e todo mundo querer subir no hospital. Dependendo do caso, dá sim para esperar segunda-feira nos ESF. Porque às vezes a pessoa vai lá com uma imunidade baixa e sai do hospital com a COVID. E sai até do PSF com Covid, porque dependendo do caso não é hora de ficar batendo perna, de ir nos ESF para ficar vendo, às vezes, batendo papo, né? Infelizmente, nós estamos numa pandemia. Então, qualquer medida, né, é pouco, porque nós sabemos que a coisa tá aumentando cada vez mais, né?
Tá certo. Ana, muito obrigado então pela sua Imagina. participação aqui na entrevista. Primeira vez aqui na rádio, seja bem-vinda. Às E a ordens. gente está sempre à disposição para levar para o ouvinte a real informação sobre saúde, que hoje e sempre é muito importante, né? Imagina, eu que agradeço o convite, a oportunidade. Eu acho que isso é muito importante para as pessoas se antenar, ouvir, saber, se informar, porque realmente o que a gente precisa é de informação e que as pessoas ouçam e realmente coloquem em prática, né? Que a gente está aqui só para ajudar. Tá certo. Obrigado, Ana. Imagina as ordens.